Oi, gente, tudo bem? Tô ajeitando aqui as coisas para começar a falar sobre a nossa live de hoje. Hoje, dia 6 de outubro, às 16 horas, né? Eu faço sempre live aqui para falar sobre o assunto de Punch Needle e desse universo, né, das manualidades, né? E aí, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Carla, sou mais conhecida como Cacá. E eu criei eu tenho o ateliê Voilá e eu criei o Voilá Ensina justamente para poder ajudar você a criar peças lindas em Punch Needle e também dizer informações sobre essa técnica que tem tão pouco, né, aqui no Brasil. E aí por isso que eu resolvi abrir o Voilá Ensina, tá bom? Então, daqui a pouco o pessoal vai chegando aqui, tá? Essa live ela fica gravada, né? Então, em todas as mídias, né, que eu tenho. E então, vamos lá. O que eu acho que é importante vocês primeiro conhecerem nesse universo das agulhas? Que primeiro eu queria dizer que esse universo de agulha, os materiais todos no Punch Needle são muito importantes, tá? Porque o que acontece? Bastidor, a agulha, o fio e o tecido, eles precisam estar adequadamente, né? Eles precisam estar adequados. Se eles não estiverem adequados, vocês não vão conseguir fazer a peça de vocês. Então, e acontece muito o seguinte, das pessoas me mandarem mensagem falando assim: oi, Cacá, tudo bem? Eu queria aprender o ponto russo, quero saber qual agulha que eu devo comprar e qual tecido que eu devo usar ou qual o tipo o fio também que eu uso. E aí, gente, eu quero primeiro dizer que essa técnica, né, que é o ponto russo, ela tem muita particularidade. Então, não é assim que a gente consegue, logo de cara, comprar um material que é a agulha. Porque o que acontece? Ela é diferente do bordado livre ou, por exemplo, da técnica de crochê. Tudo bem, gente? Vamos entrando, tá? Boa tarde para todo mundo. Eu acabei de começar a live e só para resumir, eu já acabei de me apresentar e eu comecei falando que essa técnica ela tem muita particularidade. Então, na verdade, assim, essa técnica não é difícil de fazer, mas o que se torna mais complexo é você fazer justamente a adequação de materiais corretamente, tá? E é isso que muita gente não consegue fazer. Por quê? Tem uma enorme variedade, né, de coisas que você precisa prestar atenção. Por exemplo, a agulha, né, que é o que eu vou falar aqui agora, o tecido, existem vários tecidos que você pode utilizar, dependendo da agulha que você tiver, dependendo do projeto que você vai querer fazer. E os fios também. Então, para você juntar e adequar corretamente todos esses materiais, a pessoa que não tem conhecimento, ela acha que ela consegue fazer com a primeira agulha que ela vê, né, no armarinho, que é o que eu vou falar aqui um pouco também, e com qualquer tecido. E não é assim que funciona. O Punch Needle é uma técnica, gente, que vocês têm que ter essa consciência, que vocês têm que estudar um pouco a técnica, entendeu? Para entender como é que funciona a lógica dela. Porque uma vez que vocês entenderem a lógica do Punch Needle, vocês vão conseguir fazer o projeto, entendeu? Então vamos lá. Um dos materiais mais importantes, que é o tema da live de hoje, são as agulhas. E eu quero explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte, para vocês tentarem entender como é que funciona. No universo das agulhas, não existe, gente, uma padronização das agulhas. Então, assim, não é igual a agulha de crochê, que você vai ter o número 8, 10, 12 que você vai comprar e aí você vai saber qual vai ser o projeto que você vai fazer. No Punch Needle não é assim, no ponto russo. O que acontece? Cada fabricante padroniza a agulha do jeito que ela quiser. Então, o que acontece? Existem várias marcas, as nacionais e as internacionais, e que cada marca faz a sua própria denominação de agulha. Vocês estão me entendendo? Quem tiver dúvida aqui, vocês podem colocar, tá? Que eu respondo. Então, cada marca faz sua própria denominação. Então, por exemplo, a Oxford, ela faz a denominação, que é uma marca americana, né? Que é uma das melhores marcas. Ela faz a denominação de numeração. E aí, ela tem um jeito de denominar as agulhas aqui. Eu não vou me aprofundar tanto de cada marca,
porque senão vai ficar muito longa essa live, tá? E eu quero fazer uma coisa mais direta para vocês entenderem o contexto geral das agulhas. A Mercado de Acendo, que é uma agulha de uma marca argentina, também faz um outro tipo de denominação. Ou seja, ela tem fina, média, grossa e XL, e aí ela tem um modelo, por exemplo, que é essa daqui, que é uma agulha que não troca ponta, por exemplo, tá? Aí, a Nurd, a Lavor, cada um especifica a sua marca do jeito que ela bem entender que ela quer fazer. E isso que acaba dando muita confusão, porque se você falar assim, ai Carla, eu tenho uma agulha de ponto russo aqui e quero fazer esse projeto, aí acontece isso muito comigo, sabe, gente? Das pessoas mandarem um projeto que quer fazer, né, que deseja fazer, e a agulha, quando você vai ver, é completamente diferente. O projeto que ela quer fazer é uma agulha média e ela acaba comprando, ela tem a agulha de ponta fina. E aí, o que vai acontecer? Você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é fazer aquele trabalho que você está querendo, que você se inspirou, que você quer fazer. Então, é o que eu sempre falo aqui. Nos armarinhos, né, aqui no Brasil, ainda a técnica não está tão difundida. Não sei se vocês já repararam que quando você fala ponto russo, né, Punch-Needle, assim, menos ainda, né, ponto russo eu acho que as pessoas até podem entender mais e saber do que é, né, as vendedoras do armarinho, mas tem muito armarinho que você chega para perguntar, as pessoas não sabem nem o que é, entendeu? Então, assim, tem pouco conhecimento ainda, tá, nos armarinhos das cidades, até em São Paulo mesmo, gente. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, mas tem em São Paulo, que agora que está começando a chegar as agulhas, as importadas, por exemplo, não tem nos armarinhos, você encontra mais pela internet. E aí você chega lá, a pessoa não sabe te dizer. E as agulhas que tem, normalmente são essas aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, primeiro, gente, eu quero mostrar a categoria de agulhas finas que tem nesse universo de Punch-Needle. A Alessandra tá falando aqui, é difícil achar as agulhas. É difícil, é justamente isso que eu tô falando. A técnica ainda não tá difundida aqui no Brasil. Como é uma tendência que tá chegando, que tá voltando, o que acontece? O Punch-Needle é uma técnica super antiga, desde a época das nossas avós, só que assim, ela tá voltando com tudo e tá voltando com uma maneira mais contemporânea, mais moderna. Porque na época das nossas avós, elas faziam, né, os trabalhos com as agulhas de pontas finas aqui no Brasil, como essa daqui, tá vendo? Super simples, de plástico e com ponta bem fininha, né, que aqui entra um fio de meada. E aí, como está sendo uma tendência muito grande fora do Brasil, essa técnica teve esse nome, né, lá fora é conhecido como Punch-Needle, e aí, você chega aqui, as pessoas não conhecem, entendeu? E aí, ela tá vindo com uma maneira mais contemporânea. Então, o que aconteceu? Agora, existem 3 categorias de agulhas de 3 universos, que é isso que eu quero que vocês entendam. É a categoria de agulhas finas, que elas variam de 1.3, tem de 1.6, tem de 2 milímetros, tem de 2.2, até 2,5 é considerada a categoria de agulhas finas, tá? E quais são, por exemplo, que eu vou mostrar? É como se fosse essa daqui, ó, tá vendo? É essa daqui da tela Nipo, por exemplo, que eu mostrei pra vocês. Essas aqui são consideradas de agulhas finas, tá? Tem também, gente, só que aí é isso que eu tô te falando. Essa, então, assim, é a numeração, né, das espessuras, né? Quando eu falo 1.3, 1.6, 2.2 e 2,5, o diâmetro dessa bolinha aqui, tá? É isso que eu tô falando. E aí, existem também as categorias de agulhas médias, que vão entrar dentro do universo a partir de 3 milímetros, tá? Então, 3 milímetros, 3,5, 4 e 4,5 milímetros são consideradas agulhas médias, tá? E o universo das agulhas XL ou grossas, elas são consideradas, né, a numeração de espessura, que é essa daqui, tá vendo? Que ela é bem mais grossa, ou essa daqui, que tem 5 milímetros, tem 5, 5,5 até 6 milímetros, tá?
elas são consideradas de agulhas grossas, entendeu? E aí, o que acontece, gente? Dentro desses 3 universos, você vai ter resultados de trabalhos completamente diferentes um dos outros. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês entenderem, tá? Com as agulhas finas, depois eu vou falar um pouco de uma outra particularidade das agulhas que existem também, que é super importante vocês saberem. E aí, gente, é um ponto que, assim, fica muito confuso, né, na hora da gente escolher quando a gente não tem conhecimento. E por isso que eu acho que é muito importante vocês terem pessoas que tenham conhecimento para poder ajudar vocês. Porque o que acontece? Na maioria dos casos, as pessoas, como tem no armarinho, né, da cidade, vai falar, eu quero fazer ponto russo, pantinido, vou lá no meu armário, no armarinho aqui perto da minha casa. Chega lá, vai ter essa agulha aqui para vender, ou essa daqui que é de latão, que tem uma ergonomia bem ruinzinha, que eu acho, particularmente, eu não acho... É porque eu tenho muitas agulhas, né, gente? E aí, assim, comparada às que eu tenho, dá pra você fazer, dá. Mas, se você fizer um trabalho muito grande, vai começar a doer sua mão. Você vai ter que parar de tempos em tempos menores para você conseguir fazer sua peça. Mas funciona, tá? Mas não é você vai pagar R$15 nessa agulha mágica. Então, a pessoa compra essa daqui que tem, entendeu? Só que aí ela acha que isso daqui, com uma dessas agulhas que ela vai comprar, ela vai conseguir fazer todos os projetos que a gente fica mostrando nos sites de inspirações que existem. E aí que tá o pulo do gato, entendeu? Que as pessoas, quando na hora que querem fazer, falam, mas não é essa linha, a linha não tá passando, ou meu ponto não está fixando. Mas é por isso, porque você não está sabendo adequar o material corretamente com a sua agulha e com o seu fio, né, e com o tecido. Então, acontece muito isso, a pessoa tem uma referência, uma inspiração, né, tipo na cabeça, e comprar qualquer agulha que vê, e na hora de tentar fazer, não conseguir, porque o ponto não vai fixar. O que eu recebo de gente falando, eu tenho essa agulha, mas eu nunca consegui fazer nadinha de nada. Tipo assim, e me dá uma dó, porque você fala, nossa, pura e simplesmente uma questão de adequação de materiais. Claro que na técnica, depois que você aprende, que você souber adequar o material corretamente, vai ter uns desafios para você fazer o ponto bonito, né, fazer um ponto correto, mas assim, tem muita gente que fala isso, não consigo fazer, não funciona para mim, nunca consegui fazer, aí acha que já não dá certo fazer essa técnica, entendeu? Isso que é a dificuldade que vocês precisam entender, tá? Então, eu já falei das 3 categorias, né? Agulhas finas, que vão variar de 1.3 a 2.5. Tô falando também das categorias das agulhas médias, que vão variar de 3 milímetros a 4,5, tá? Então, são consideradas, então você encontra 4, 4,5, são agulhas médias. E as agulhas das categorias do universo XL ou grossas, que vão variar de 5 a 6 milímetros, tá? 5, 5,5 e 6 existem espessuras de agulhas que você vai encontrar, que são os fios mais grossos. Aí, gente, tem uma outra questão que vocês precisam saber. Existem marcas que fazem a agulha com troca de pontas, que é uma coisa que eu acho que vocês precisam considerar muito também quando vocês estão nesse processo de escolha da agulha, tá? Porque o que acontece? Tem agulha aqui no mercado que nem essa da Mercado de Acendo que eu mostrei. Ela é uma agulha ótima, mas é que ela não vai trocar a ponta, tá? Então, assim, essa daqui, por exemplo, eu comprei de 3 milímetros e ela não troca a ponta. O que ela faz só? Ela tem umas argolas, tá? Que você vai conseguir, apesar de não trocar a ponta, né? Uma vez que você troca, você consegue ajustar a altura da sua agulha aqui. Existe essa marca, lançou, né, ela para tentar se equivaler a uma agulha que consegue ajustar, né, as alturas da argola, do ponto relevo, ela lançou, ela tem essas argolas que você coloca aqui e você consegue diminuir um pouco a altura do seu ponto relevo quando você estiver fazendo seu projeto. O ponto relevo é esse daqui, tá, gente? Então, você pode fazer alturas dessas argolas diferentes. Então, existe, além dessas categorias, as agulhas que são com pontas fixas e existem as agulhas
que tem essa tarraxinha, né? Ou outra também, eu vou mostrar um outro modelo. E que ela vem, por exemplo, essa da marca Lavor, que eu gosto muito, tá? E o que que acontece? Como eu falei que não existe uma padronização das marcas de fazer a mesma agulha, né? Não existe uma padronização. Então, cada marca faz a espessura que bem entende que quiser. Então, a da Lavor, por exemplo, falou: ah, eu vou criar uma agulha que vai trocar a ponta e que vão vir 3 pontas juntas, desculpa, e que vai ter 2, 2,5 e 3 milímetros. Então, o que que acontece? Você vai ter 3 agulhas, né? 3 diferentes espessuras em uma base, tá? Então, você vai ter 3 em uma. Eu acho isso uma excelente coisa, né? Uma excelente ideia. Por quê? A Lavor, por exemplo, ela criou essa e que duas agulhas, né? Espessuras estão na categoria de agulhas finas e uma tá na categoria de agulha média. Então, você vai conseguir transitar em 2 universos, né, de agulhas finas e médias, que você vai conseguir atingir e fazer projetos assim, que é a categoria de agulha fina, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu peguei para mostrar. Aqui, tá aqui. Ou você vai conseguir, ó, com as agulhas finas, com agulha de 2 milímetros ou 1,6, esse tipo de trabalho. Que, gente, lembra o bordado livre, né? É um pouco próximo do bordado livre. Ó, categoria de agulha fina. É um trabalho mais delicado, é um trabalho que você pode fazer mais detalhe, né? Olha o tamanho da rosinha do Pequeno Príncipe que eu fiz com essa agulha. Ela te proporciona a fazer projetos mais delicados e que não necessariamente você precisa... Tô dando oi aqui para as pessoas. E que não necessariamente você precisa preencher todo o desenho, porque como o fio é muito pequenininho, gente, olha só, eu fiz essa do Pequeno Príncipe de um diâmetro de 15 centímetros, eu acho que tem esse bastidor aqui. E aí, eu falei, ah, não, eu acho que eu vou demorar muito para fazer um projeto todo desse aqui. Eu só quis fazer aqui o cachecol, aqui um detalhe da roupa e a coroa do Pequeno Príncipe preenchida. O resto eu só fiz a silhueta. Né? Então, você tem essa oportunidade de fazer todo o preenchimento ou só a silhueta do projeto, tá? Como essa palavra amor. Como ele não tá invertido, né? Não tá dando pra ver direito. Ou essa daqui que eu fiz. Um pouco fiz a silhueta, um pouco eu fiz no ponto reto, as pétalas. Aqui eu fiz no ponto relevo. Eu mesclei os 2 pontos da técnica, tá? Então, essa daqui é a categoria de agulhas finas. E aí... As agulhas médias, por exemplo, a de 4 milímetros, o efeito que dá, tá vendo? Isso daqui é uma lã mais grossa, né? Mas não é tão grossa igual a de 5 milímetros. Mas só para vocês entenderem a diferença dos universos que ficam. O projeto fica completamente diferente. Então, eu acho que antes de vocês comprarem agulha, vocês precisam olhar referências de trabalhos de punch needle e ver o que vocês gostam, entendeu? Porque uma vez... vocês vendo isso, a chance de você comprar a agulha errada vai ser quase zero, entendeu? Porque aí você vai perguntar, olha só, eu queria fazer esse tipo de trabalho. Aí você vai comprar já essa daqui. Ou é aquilo que eu falei, eu gosto muito dessa agulha da Lavor, porque tem 3 universos em uma, e aí ela vai ajustar as argolas no ponto relevo, porque aí, ó, eu coloco aqui, se eu quiser fazer uma argolinha bem pequenininha, se eu quiser fazer uma argola média... E se eu quiser fazer uma argola bem comprida, para fazer, sei lá, a juba de um leão, ou um projeto que tem umas argolas num desenho abstrato, né? Eu vou conseguir dar um efeito maior nas argolas. Aqui, ó, por exemplo, que eu tô falando para vocês, ó, aqui é um ponto relevo com essa agulha aqui, ó, ela bem baixinha, tá vendo? Aqui já com um pouco mais alta... Eu fui fazendo de 1 em 1 centímetro aqui, até chegar nos 4 centímetros, que era a capacidade da agulha para fazer, porque essa é pequena, entendeu? Então, ó, você consegue fazer argolas de diferentes alturas. Eu acho que é uma vantagem você fazer esse tipo de processo na sua agulha, dependendo do projeto que você fizer, entendeu? Porque você vai ter essa variedade de projetos que você vai poder brincar ou fazer de diferentes
no seu projeto. Então eu acho que vale muito a pena ter uma agulha que troca umas pontas e que ajusta, tá? Essa agulha da Mercado de Acendo, por exemplo, eu acho ela maravilhosa. Foi a minha primeira agulha que eu comprei, foi uma de 4 milímetros e eu comprei da Mercado de Acendo. Ela tem uma ergonomia boa, ela fura super bem porque o cabo dela é de boa qualidade. Só que aí depois eu descobri a da marca da Lavor e eu gostei muito também. Então a da Lavor, por exemplo, eles pensam muito nessa questão da argola, se vocês forem reparar. Porque tem essa fininha e eles têm uma de 4 milímetros que você tem 7 opções de alturas. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui. Essa daqui, gente, é considerada agulha grossa, tá? Que é a de 5 milímetros, que o buraco dela é bem grande. E aí, aqui, ó, tem 4 níveis, A, B, C e D, que você vai poder fazer no seu projeto, que você vai poder escolher. Então, ó, se você quiser fazer uma argola alta, você coloca no A. Se você quiser fazer uma agulha mais ou menos, né, uma argola um pouco menor aqui, você coloca na B. Aí, senão, você coloca na C ou na D, que vai ficar bem curtinha. Olha o efeito que dá, quer ver? Eu mostrei, eu fiz essa daqui, ó. Tá vendo? Porque o fio dessa daqui é um fio bem grosso, é uma lã. Será que vocês gostam de trabalhar com lã ou vocês gostam de trabalhar com fio de meada, entendeu? Com fio com linha. Porque é isso que interfere. Ah, eu gosto de trabalhar com uma lã que tem essa grossura, né? Ou não, eu gosto de trabalhar com uma lã que tem uma grossura que é uma família, uma molê, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o universo das lãs, né? Mas é isso que vocês precisam saber, né? Então, assim, por isso que eu acho que primeiro tem que pensar um pouco o que vocês querem fazer para depois comprar agulha, né? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo o sentido ao contrário. Elas primeiro compram a agulha, qualquer agulha que vem na frente, né? Que tem disponível no armarinho, que é aquilo que eu falei. Até então não tá tão difundida assim a técnica de ter grandes marcas e de grandes representantes nos armarinhos de todo o Brasil. Você só encontra pela internet. E aí você acaba comprando a que tem ali, porque você vai achar que você vai conseguir fazer com aquela agulha qualquer tipo de trabalho. E não é assim, tá? Então, ó, essa daqui que eu tava falando pra você, que ajustam as pontas, ela não troca a ponta, mas ela regula a ponta, tá vendo? A da Lavor, por exemplo, ela troca e ajusta. E aí ela dá esse efeito aqui, ó, de argola de ponto... Deixa eu colocar assim pra vocês verem melhor, tá vendo? É no A, no B, no C e no D. Então, essa coisa de aumentar e diminuir a argola, eu gosto muito delas, tá? Disso. Outra coisa que existe, outra particularidade. Olha só, eu falei 3 coisas já, né? A questão do universo das espessuras das agulhas. Falei essa questão da troca de pontas e vou falar mais uma particularidade, que é o seguinte. Tem agulha também que ela é oca, no meio dela, ó, ela tem uma abertura. E aí o que acontece? Existe essa agulha aqui que tem essa parte oca, então que você vai inserir o fio aqui e vai colocar, né? E existem as agulhas que não tem abertura, tá vendo? Que você vai precisar de um instrumento que chama passa-fio, que é esse daqui. Vocês já tinham visto ele? Vocês já sabiam disso também? E aí, gente, outro detalhe também, olha quantos... por isso que eu falo que essa técnica, gente, tem muita particularidade, entendeu? Que vocês precisam conhecer e que não é de primeira que você já vai conseguir fazer, justamente por isso, que tem muito detalhe para você fazer. Fora, gente, toda a adequação de material que você vai ter que fazer no seu projeto, tá? E a agulha é um fator muito importante que eu acho que vocês precisam considerar, porque, querendo ou não, é algo que... você vai fazer bastante trabalho, né? Então, acho que vale a pena, é aquilo que eu falo, você não precisa comprar essa daqui, por exemplo, né? Que custa R$20, R$15, mas você também não precisa comprar a agulha da Oxford, que é a melhor marca, né? A marca mais famosa do punch needle é a Oxford, é essa americana, é a mais famosa, assim, né? Que custa 280, né? Então, assim, eu acho que você pode comprar uma intermediária. E aí, o que eu quero falar para vocês agora é dessa questão dessa abertura, né, e do passa-fio. Então, dependendo da agulha que vocês tiverem,
vocês vão precisar do passa-fio ou se tiver essa abertura aqui, vocês não vão precisar do passa-fio, porque vocês já vão colocar aqui diretamente. E aí, para quem não conhece também, já fica sem saber. Muitas pessoas têm agulha e não sabem nem colocar o fio na agulha, né? Porque realmente é isso. Essa abertura, gente, essa agulha, olha como ela é diferente, sabe? Do que tem, né? Não parece com a de bordado livre, que é completamente diferente. Ela tem, né, essa abertura, ela tem essa travinha. Aí, o que acontece também é que, não sei se vocês sabem, né? Mas a agulha mágica, ela surgiu no Egito Antigo. E as primeiras agulhas foram feitas de ossos de pássaros. E eu acho que por isso que ela tem esse design, sabe? Esse formato. Que, não sei, me lembra um pouquinho o osso de uma ave, assim. Não sei se eu tô viajando, mas depois que eu fiquei sabendo dessa informação, né? Logo quando eu aprendi a técnica. E aí ela foi feita com osso de pássaro no começo. E elas eram ocas. E aí por isso que tem esse modelo com essa abertura, entendeu? E aí a técnica foi se difundindo, né, indo para outros países e tal, e se fixou muito na Rússia, né? Então por isso que chama ponto russo, bordado russo, punch needle, né, que é uma maneira nos Estados Unidos que chamam, né? E aí é isso. Então, gente, o que vocês precisam saber é justamente isso. Que tipo de trabalho que vocês gostariam de fazer para vocês procurarem as agulhas. Porque, como eu falei, não existe uma padronização das marcas. Então, a da Lavor, por exemplo, é aquilo que eu falei. Ela quis fazer um universo de uma agulha que trocam as pontas e que é de 2, 2,5 e 3. A outra, a da Nurdi, por exemplo, que é uma marca turca, que é muito conhecida também, eu tenho ela, mas não está aqui comigo. Ela troca as pontas, mas eles criaram uma versão de uma agulha que você encontra aqui no Brasil, né, porque ela é turca, 1.3, 1.6 e 2.2. Então, ou seja, ela é um pouquinho mais fina do que ela. Outra coisa que é interessante também vocês saberem, gente, é o seguinte. Tem gente que eu conheço, né, até uma das minhas alunas, ela quis comprar a agulha da Lavor e a da Nurdi, que, gente, elas são super similares, né? Elas transitam no mesmo universo, né, de fios. Então, se você não sabe, você já vai e compra as duas marcas que talvez não tivesse necessidade de ter comprado as duas, mas ela quis, não, Cacau, eu quero comprar todas as possibilidades, eu quero conhecer, porque o que acontece também? Isso é uma coisa que acontece comigo, na medida que você vai conhecendo a técnica, você vai gostando, você vai querendo fazer, e você vai querendo transitar por todos os universos. Eu sou um pouco assim, claro que eu tenho minha preferência de agulha, né, de espessura de projeto, mas eu adoro, eu descobri o universo das agulhas finas que eu adorei, né, eu comecei a fazer muito projeto com agulha média, mas o universo das agulhas finas eu me encantei, achei super delicado o trabalho, eu acho que dá pra fazer coisas muito bonitas. E aí, às vezes é isso que eu tô falando, que nem essa minha aluna, ela comprou, mas não precisava, entendeu? Mas ela quis comprar. E aí, na medida que eu fui fazendo, eu fui adquirindo. Claro que quando eu abri o Voilá Ensina, eu quis comprar uma variedade maior de agulhas. Então, olha só quantas agulhas eu tenho e essa, por exemplo, é de 3 milímetros e 4 da mesma marca. Mas olha o universo das agulhas, quantas que tem e quantas que existem no mercado, né? Ó, na internet, gente, é um mundo de agulhas que dá pra ficar muito confuso, ó. Olha aqui, quantas agulhas que tem, ó. Fora essa daqui também que eu tenho, que é de 5 milímetros. Então, gente, você vai vendo, você fala assim, nossa senhora, eu tô perdida. Óbvio que a gente vai ficar perdida, né? E aí, quando você não sabe que existem esses 3 universos de categorias finas, médias e grossas, aí que você fica mais confusa ainda. E aí eu recebo mensagem assim, Carla, eu quero fazer esse projeto aqui, aí me mostra um projeto com agulha média, né, com um trabalho de lã, mas me mostrando uma agulha com essa daqui. Eu falo, bom, tudo bem, mas você tá com a agulha errada, né? Você não vai conseguir fazer o que você tá querendo. Ou então me falam assim, qual agulha eu preciso comprar e qual tecido eu preciso comprar? Tipo, já uma pergunta que assim, no Punch Needle, gente, não tem essa resposta
de falar que 2 mais 2 são 4, entendeu? Porque existem muitas variedades para você, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas, tá? Eu vou falar depois de uma coisa que é super interessante, que eu acho que tem 5 coisas que vocês precisam considerar antes de comprar agulha, tá? Que eu acho que é uma coisa que vocês podem analisar para vocês pensarem antes de comprar. A Kátia tá falando aqui, eu comprei essa de metal, uma fina e uma mais grossa, mas nem sei colocar a linha, eu não conhecia o seu perfil. Ai, que bom, bem-vinda, viu, Kátia? Tô muito feliz que vocês estão conhecendo o Voa Lá Ensina. Eu justamente abri o Voa Lá Ensina porque é uma técnica, o punch needle, que é super pouco divulgado, né? Não tem informação. E isso sempre me deixou muito incomodada, sabe? Além das pessoas do meu ateliê Voa Lá, né? Não sei se vocês conhecem, mas as pessoas perguntavam muito se eu dava curso, porque eu faço muitos projetos lá, né? Eu vendo muitas peças em punch needle. Eu tenho outras técnicas, mas punch needle eu vendo super bem também lá. E aí eles começaram a perguntar se eu dava curso, queriam saber sobre as agulhas, que falavam, gente, que agulha interessante, como é? Aonde compra? Eu falei, gente, eu vou abrir essa página, apesar de ter um monte de coisa para fazer, assim, que me demanda bastante conciliar o ateliê com o Voa Lá Ensina, mas eu achei muito necessário, porque tem muita gente que gosta, que já ouviu falar, e tem muita gente que fala assim, ai, eu aprendi na época da minha escola, meu primeiro artesanato foi essa agulha, mas no meu ponto não fixou. Ou então, falando isso, não sei nem como começa, porque se você estava aqui desde o começo, Kátia, eu falei justamente essa questão dessas particularidades. Tem uma que tem uma abertura, tem outra que não tem, que precisa de passa-fio. Aí o passa-fio, normalmente, para quem não conhece, é uma coisa super frágil, que vem um passa-fio daqui, e aí se você não sabe direito, você vai amassar e você não vai conseguir puxar. Ou seja, gente, tem muita coisa para ser considerada, tá? Tem uma outra pessoa que falou também, deixa eu ver se eu consigo ver. Só um minuto, tá? Eu perdi já aqui. Desculpa, eu perdi. Tinha mais comentário, mas eu vou mexendo. Mas assim, ó, o que eu quero falar para vocês agora? As 5 coisas que vocês precisam considerar, que eu acho que vão ajudar vocês bastante a pensarem, né, na agulha que vocês vão escolher. Uma coisa é aquilo que eu falei. Vocês querem uma agulha? Não, primeira coisa dessas 5 coisas que eu vou falar. Qual o tipo de projeto que vocês gostam, gente? Qual é a referência que vocês veem na internet? Você fala, nossa, eu queria fazer essa peça, queria fazer esse projeto. Então, assim, primeira coisa, vocês precisam ver qual a referência de projeto que vocês gostariam de fazer, porque dentro do universo de punch needle tem uma variedade, né, que vai mudar muito a cara do projeto. Se você, é aquilo que eu falei, por exemplo, projeto de agulha bem grossa, de 5 milímetros, olha o tamanho da grossura do fio, né? Aí se a gente tem esse projeto de bastidor, é completamente diferente e é a mesma técnica, olha que incrível, né? Isso eu acho sensacional no punch needle e eu acho que é por isso que eu gostei tanto de fazer, que eu sou apaixonada, porque você nunca vai enjoar, porque uma hora você vai fazer um projeto e você vai querer comprar esses universos dessas agulhas fina, média e grossa um pouquinho mais pra frente. Você vai querer investir, porque você vai querer transitar em todos os universos, né? Mas isso também fica a critério de cada um. Tem gente que fala, não, eu só gosto da agulha média mesmo, as finas eu achei muito fininha, muito delicadinho. Isso vai de cada um. Então, quais são as 5 considerações? Ver o estilo de projeto que vocês gostam, primeiro. Segundo, ver se você quer uma agulha que troca umas pontas, que eu acho que é uma coisa muito bacana e é para pesar essa decisão, sabe? Porque aí você pode ter, como eu falei, 3 em 1, igual essa da Lavor, ou a da Nurde que tem também, ou essa daqui que tem, tá? Se trocam as pontas. Outra coisa, gente, é a ergonomia dela. Eu acho que você precisa também saber se a ergonomia da agulha, né, se é boa, né? Então, assim, vou dar um outro exemplo. Essa agulha da Mercado de Acendo, ela é uma agulha super confortável, porque ela tem uma ergonomia muito boa, sabe? Tá vendo? Essa da Oxford é feita de madeira, tá vendo? E por isso que ela custa 280, porque aqui a agulha ela é feita de inox, entendeu? Então, assim, é um material super
de qualidade, né? Então o cabo dela é feito todo de madeira. Ela tem esse chanfrado, por isso que ela custa 280. Essa daqui já custa 130. Uma ótima agulha que tem a mesma parte, tem as mesmas características, tá vendo? Olha, mas é bem mais barata, porque ela é de plástico, mas é um plástico que é resistente. O cabo dela é super gostoso. Isso daqui, gente, a agulha, o material influencia pra caramba na hora de você perfurar também, porque tem marca que quando é ruim, o tecido dá uma, é meio ruim de você ficar perfurando o tecido, sabe? Quando isso é de inox ou então é uma marca, um material bom, você vai deslizar muito melhor e você vai fazer com muito mais agilidade seu trabalho, entendeu? Então, isso eu acho que tem que ser considerado também, entendeu? A ergonomia da agulha. Olha a diferença, por exemplo, que é aquilo que eu falo, essa de latão. Eu não tenho, assim, nada contra, sabe, gente? Mas eu acho que para quem for... Uma coisa é você comprar para falar, ah, deixa eu ver se eu vou curtir mesmo ponto russo, se eu vou me adaptar, qualquer coisa eu invisto numa melhor, né? Só que assim, quando você vai colocar o passa-fio aqui, já é ruim, o seu fio já vai ser ruim, sabe? Ela é extremamente fininha. Aqui que você vai ajustar as pontas, ó, das argolas, aí você ajusta aqui, ó. Mas é um material extremamente frágil, sabe? Então, veja a ergonomia, tá? Outra coisa que eu acho que precisa ser considerada, a quarta coisa, é o material, né? Qual é o material dessa agulha? Por exemplo, essa daqui, gente, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Essa daqui ela é da China, né? E aí eu comprei pela internet e ela já veio quebrada para mim. Então você imagina só, você compra uma agulha e essa, gente, é aquilo que eu falei, ela não é R$ 25 essa agulha. Ela custou tipo assim, 62, mais o frete, ela não foi baratinha não. E aí chegou quebrada para mim. Falei, gente, tudo bem que, né, poderia, né, um material de baixa qualidade e tal, mas, pô, já chegar quebrada, eu fiquei muito assim, eu falei, gente, não é possível, sabe? Então, por exemplo, essa é de uma qualidade super inferior, que é aquela coisa que eu falo que quando o tecido vai, dá uma agarradinha aqui também, entendeu? Então, o material das agulhas é super importante para vocês considerarem, tá? Essa da Oxford é de madeira, né? Aí tem as de plástico, foi aquilo que eu falei, não é por ser de plástico que não é de qualidade. Essa da Mercado de Acendo é de plástico e ela é maravilhosa, gente. Eu amo essa agulha. Mas é assim, vocês precisam considerar o tipo de material que vocês vão analisar, encontrar na agulha que vocês estão escolhendo. Aí tem, ó, por exemplo, essa da Ecoagulhas, que é a agulha nacional. É muito bacana, é lá do sul. A Xana é uma querida, que é a fornecedora. É um trabalho super artesanal. Essa precisa de passa-fio porque ela não tem abertura, mas ela tá fazendo, né? Tá com um modelo novo agora. Ela é de madeira, ela tem um custo-benefício muito bom. Essa daqui, gente, vende no Bazar Horizonte. Se não me engano, ela custou R$ 80 essa daqui. Que eu acho que um custo-benefício boa. Só que o que acontece? Essa não troca as pontas. Você vai ter só um tipo de altura de ponto para fazer. Eu peguei a da Mercado de Acendo para colocar aqui, né, para diminuir um pouco a argola, mas ela não vem com essa argolinha, tá? Ela vem assim. Então, é isso que vocês precisam considerar, tá? E outra coisa, o preço, né? A quinta e última coisa. Quanto que você está disposto a pagar? Né? Então é aquilo que eu falei, tô começando a entender, conhecer a técnica, não conhecia, quero tentar ver se eu vou gostar, então vou comprar uma mais baratinha. Então ok, você vai comprar de R$ 25 que você vai achar no armarinho, só veja a espessura que você vai querer, né? Porque existe de fina e média dessa daqui, né? Dessa categoria, dessa de latão. Vê se a agulha fina normalmente, gente, outra coisa que fica muito confuso também. As marcas, tem marcas que não colocam nem a espessura da bolinha, da agulha. Ela coloca um fio para te falar, ó, é esse fio aí que você vai usar. Aí você fala, tá, tô com esse aqui, mas o que mais eu posso usar, né? Não tem a espessura. Então, assim, tem pouca informação, sabe? E eu, que já tenho muita expertise, né, eu já sei, né? Então, assim, agulha fina eu já sei quais são os fios, agulha média eu também sei quais são os fios, e agulha grossa eu já sei os fios. Mas para quem não conhece, não sabe, vai colocar qualquer fio lá, vai achar que vai funcionar, vai colocar no tecido, o ponto não vai fixar e vai acontecer o que acontece de mensagem que eu recebo.
Ai, não consigo fixar o ponto, não sei fazer essa técnica, entenderam? Deixa eu ver aqui que... Boa tarde, gostaria de saber para eu começar a aprender com um projeto fácil o que seria necessário para comprar, já que você disse que tem para ter uma agulha intermediária. Então, é aquilo que eu falo. Primeiro, é aquilo que eu falei, assim, você precisa um projeto fácil. Eu acho que a agulha de 3 ou 4 milímetros seria uma boa opção para você começar, tá? As agulhas médias, porque eu acho que não é nem tão muito fina, né? Porque um projetinho com agulha muito fina, tá vendo? É muito delicada, um fio muito pequeno, às vezes é muito pequenininho, assim. E as agulhas muito grossas, o que que acontece? Aqui no Brasil, a de 5 milímetros e a de 6, para fazer projetos assim como esses que eu tô mostrando para vocês, tá? Não são peças muito grandes. No meu ateliê eu faço peça no máximo de 40 centímetros, assim. Caso tenha uma encomenda específica, eu faço um pouco maior, mas normalmente eu faço peças não muito grandes. O tecido, para agulha grossa, você entra num universo de juta talagarça e um tecido importado que chama Monk's Cloth, que é um tecido que é o que tem fora do Brasil, né? Mas que aqui custa caro. E aí, na medida que você fizer o projeto, se você quiser fazer, por exemplo, esse projeto aqui, eu fiz nesse tecido importado. Só que acaba encarecendo o projeto, né? Porque ele é muito mais caro do que um algodão de sacaria, né? Do que um etamine. Então, eu acho que não é tão vantajoso você usar agulha grossa para fazer esse tipo de projeto, entendeu? A não ser que você goste do acabamento e consiga colocar de uma maneira tranquila a juta no seu bastidor. Porque eu uso o bastidor sem tarraxa, né? Mas isso é uma outra live, um outro assunto. Mas eu acho que você fica mais limitado para trabalhar com agulha de ponta grossa, porque não é qualquer tecido que você vai conseguir perfurar a sua agulha de 5 milímetros ou 6. E aí você vai fazer um rombo e também o ponto não vai fixar. Aí você vai conseguir fazer com talagarça, juta e esse Monk's Cloth. E aí eu acho que você fica mais limitada nesse universo. Por isso que eu prefiro, para quem tá começando, ou a agulha de 3 milímetros ou a de 4 milímetros. A de 3 milímetros você consegue dar esse efeito, tá vendo? Que é um fio de amigurumi. Não fiz no ponto relevo essa bota. E a de 4 milímetros você já faz... Ai, peraí. Esse tipo de trabalho na lã, tá? Nessa flâmula aqui, por exemplo, ou nessa almofada que eu mostrei para vocês também, que é essa daqui que você já faz na de 4 milímetros, tá? O que acontece também, gente, tem fio que vai passar de uma maneira fluida, tanto na agulha de 2,5 quanto na agulha de 3 milímetros. A diferença é muito pouquinha, entendeu? É igual a para-tapete. Não sei se vocês conhecem o para-tapete. O fio, a lã para-tapete, que é essa daqui, que é a mais grossinha, né? Ela passa de uma maneira fluida nessa de 5 milímetros, mas também ela passa tranquila nessa agulha de 4 milímetros. Ou seja, por isso que você não necessariamente você precisa comprar a agulha de 5 milímetros, entende? Porque dependendo do trabalho que você fizer, você já consegue usar um fio mais grosso nessa agulha de 4 milímetros. Entenderam? Tá dando para ficar claro, gente, as informações que eu tô falando aqui? Me fala aí, beber um pouquinho de água. Conta pra mim. Qual seria a mais indicada para fazer pet de roupa? De roupa, depende do tecido que você vai usar, entendeu? Roupa, sim, gente, eu acho um pouco mais delicado fazer, porque a não ser que você tenha, depois, mais pra frente, eu tô com uma ideia de mostrar uma opção que você faz o desenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo, essa bota aqui de Natal. Você faz o formato do que você quer, né, ou uma letra de forma, ou essa bota, ou um coração, e aí atrás tem tipo um adesivo, uma cola, que você vai poder colar e descolar onde você quiser. Então você pode colocar na sua bolsa, você pode colocar na sua blusa, né? Não nesse que vai ficar cafona, né? Mas assim, você pode colocar na sua mochila, né? Então aí você tira e vai colocando onde você quiser. Porque o que eu acho que é complicado a gente bordar na roupa,
É porque você tem que lavar, né? Todo dia. Não todo dia, mas assim, pelo menos a toda vez que você usar a roupa, você vai ter que lavar. E, gente, o punch needle, né? É importante dizer aqui, é uma técnica que é delicada, né? Então, assim, a gente não pode ficar lavando muito a peça, porque senão o bordado tende a estragar, né? Assim, por mais que a gente fixe o ponto, né? Tem um acabamento, tem um método, né? Que várias pessoas, na verdade, fazem a parte de trás, né? Mas assim, ficar lavando, eu não recomendo, tá, Eduarda? Aí, ou se é esse exemplo que eu te falei, uma peça que você faria tipo um coração, né, recortado, e aí você usa essa cola que você tira e como se fosse uma cola, né, que você pode colocar em diversos lugares. E na hora de você quiser, na hora de guardar, você coloca num plástico para fixar lá e aí vai colar. Entendeu? É como se fosse um adesivo, assim, que solta, né? Porque adesivo, na verdade, quando a gente coloca, fica ruim de tirar. Mas eu não recomendo, tá? Aí que tá, tem isso também. Quando a gente não tem muito conhecimento, a gente acha também que dá pra fazer qualquer coisa, né? Assim, a gente vê muita referência, né, gente? E que às vezes a gente na internet tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim. É igual que nem os tecidos, né? De agulhas grossas, que existem muita variedade fora do Brasil, mas aqui não tem, não chegou ainda. As adaptações dos tecidos que estão aqui, gente, no Brasil, são tecidos que foram testados aqui, né? Então é algodão de sacaria, algodão cru, etamine, linho misto, que mais? Tem o linhão, tem tem muitos tecidos, mas assim, são todos tecidos que foram feitos. Não existe, na verdade, um tecido próprio para punch needle aqui no Brasil, tá? A única coisa que agora estão lançando, que quer dizer, que lançou, é a Paratecer, que é um fio que eles criaram para fazer tapeçaria e punch needle. Mas assim, tem agora que acabou de lançar, sabe? Tá uma coisa super assim, que existe esse fio, mas você não precisa trabalhar só com paratecer, você pode usar fio de amigurumi, você pode usar lã, você pode usar lã para bebê, você pode usar fio de meada, você pode usar que mais? Você pode usar até, gente, fio de macramê, né? De algodão cru. O mesmo fio que faz macramê, você consegue fazer. Então, assim, não necessariamente você precisa ter esse fio específico para tecer para poder fazer seus projetos. Eu mesma nunca nem comprei o para tecer porque acabou de lançar e eu já aproveito o estoque do meu ateliê das outras coisas de lãs que eu faço, que é uma outra coisa que eu acho que vale super a pena também. Você aproveitar o mesmo material de trabalho manual que você faz na sua casa e você usar na técnica do punch needle, né? Que aí você não precisa ter um universo enorme de fios e ficar comprando, né? O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Sim, você explica muito bem com detalhes. Que bom, Aline. Nesse caso, é melhor fazer o bordado direto na peça. Então, mas não sei se você está falando, Silvia, né, nessa questão da roupa, né? Mas mesmo assim, gente, eu acho muito delicado, sabe? Porque roupa é uma coisa que a gente vai ter que lavar. Como é que a gente não vai lavar sempre? Uma coisa, gente, a gente fazer almofada, igual eu faço. De tempos em tempos, você vai colocar para lavar, né? Então você vai colocar de molho, vai tomar cuidado, mas você não vai lavar com uma frequência igual você lava uma roupa, né? Porque a gente usa muito mais. Então por isso que eu não faria, eu não faria em roupa, entendeu? O que eu faria, que eu quero lançar depois mostrar para vocês, é justamente essa cola que existe, que a gente vai colocando e a gente vai trocando, entendeu? Eu quero colocar na minha eco bag, quero colocar na minha necessaire, quero colocar na minha jaqueta jeans. Aí você cola e depois você tira, porque aí você consegue lavar. Essa ideia eu achei genial. Um tipo de velcro, não é velcro, é um tipo de cola mesmo, sabe? E é muito bacana. Não é velcro. Poderia até ser, né? Mas não é não. A Silvia tá falando da roupa. É melhor fazer o bordado direto. Então, mas aí depende do tecido, sabe, gente? Aí eu acho que entra num universo bem mais complicado. E não sei, porque eu acho que é diferente do bordado livre, sabe por quê, Silvia? O bordado livre, você tá com a agulha ali, você consegue bordar, né? Aí você precisa saber a adequação do fio, né? Qual vai ser? Um linho misto, né? Pra fazer a roupa, porque num jeans, por exemplo, não vai rolar, né? É muito grosso, então você tem que ser uma agulha bem fininha. Eu acho que já complica, tá? Então, se fizer capa de almofada, pode lavar? Pode lavar. Eu fiz uma eco bag, porque não tá aqui, tá lá no meu quarto.
e não vou sair daqui para pegar agora, mas depois vocês dão uma olhada no feed, eu fiz uma eco bag que ficou linda. E que eu tô vendendo super bem no ateliê também. Já tenho uma encomenda até de uma caveira mexicana que querem que eu faça. E aí, assim, né? Os pedidos, cada um vão. O céu é o limite, né? E eu tenho uma hora que eu falo, vejo, né, a possibilidade para ver se dá para criar, né? Porque caveira mexicana, gente, não sei se vocês sabem, é aquela coisa que tem super detalhes, né? De flores, né? Que na verdade assim, o significado é até bonito, né? A gente acha estranho, mas é legal. Mas assim, a eco bag eu já lavei e deu super certo, dá certo, até porque eu faço almofada também, entendeu? O que você não pode fazer é colocar na máquina de lavar e botar para centrifugar o negócio, entendeu? A peça. O que dá para fazer é você pega um balde de água, coloca o sabão neutro, não vai fazer assim em cima do bordado, entendeu? A gente tem que entender que é uma peça delicada, né? Como se fosse uma saia de seda que a gente tem, né? Algo delicado que a gente vai precisar lavar. Então a gente não vai esfregar o bordado, a gente vai lavar o tecido e vai deixar de molho não por muito tempo e não vai amassar, né? Deixa pingando até secar e aí beleza, entendeu? Qual tecido usar? A Isabela tá perguntando para o quê? Isabela, você perguntou. Concordo com você, o Pantinido não se aplica na roupa. Eu acho que é isso. Até vocês podem até ver referência, sabe? Mas assim, eu acho que nossa, vai ser super trabalhoso, vai ser complexo, sabe? E aí também não adianta a gente fazer uma peça que você não vai conseguir vender direito, entendeu? Então você vai ter que vender, sei lá, por um preço muito alto, porque vai ser algo muito exclusivo. Assim, gente, eu não gosto de falar que não. Que tem gente que também fala, né? Que vetar a ideia de cada um, né? Eu acho que dá pra fazer, dá. Mas vai ser mais complicado você acertar as coisas justamente por essa questão de lavar, tá? Qual foi o material da bota? O material da bota de Natal eu fiz em amigurumi e também eu fiz no linhão, tá? E fiz com a agulha de 3 milímetros da Lavur. Eu tinha pensado em pets colocado na jaqueta jeans, não dá certo? Esse pets que você fala, pets, né? Desculpa, são pedaços, né? É isso que eu falei, existe uma cola que você consegue colar e descolar. Se você conseguir, dá para fazer isso. O que não dá é na roupa você bordar e colocar justamente por essa questão da gente ter que lavar a roupa, né? A Silvia tá falando, suas eco bags são maravilhosas. Obrigada, eu tô amando fazer, eu acho que fica muito linda também, ela é prática, dá pra você ir na feira. Eco bag, gente, é uma coisa que tá muito legal também de fazer, porque ela fica linda. E dá para fazer muita coisa bacana, assim. Qual o tecido para almofada? Então, a almofada, gente, assim, depende, né? Se você cobrir todo o seu tecido, por exemplo, deixa eu explicar aqui. Essa almofada, por exemplo, eu não cobri todo o projeto, tá vendo? Eu só fiz um arco-íris, só não, né? Porque é bastante coisa. Eu fiz o arco-íris, mas tem linho misto aqui, né? Quando eu não cubro, que é a maioria das minhas almofadas do meu ateliê que eu produzo, eu trabalho com linho misto. Eu gosto muito de linho misto, tá, gente? Porque eu acho que é um tecido bonito, agrega valor, sabe? Fica chique. E aí eu faço com linho misto, tá? Mas tem gente que quando quer fazer uma capa de almofada e quer cobrir a parte da frente toda, né? Então, cobriria toda essa parte aqui. Dá pra fazer no linhão, né? Dá pra fazer, eu acho, no linhão fica bom, porque o linhão é um tecido mais, aí tem alguns tipos de linhão, né, que aí também é uma outra live que se quem quiser aqui procurar por tecidos, tem uma live que eu já fiz só de tecidos que eu explico direitinho sobre essas coisas, esses universos. Mas eu gosto de usar linho misto, tá, nas minhas almofadas. Tecido, a Isabela falou, tecido para usar o bordado no punch. Qual tecido usar? Então, é isso que eu tô falando, assiste a live de tecido, porque tem uma variedade enorme. Como eu falei aqui, tecido aqui no Brasil não tem apropriado para punch needle, não existe. O que existe são tecidos que foram testados e aprovados, né, para fixar o ponto, e aí você tem uma enorme variedade, dependendo da espessura da agulha que você for trabalhar. Isso tudo, gente, é aquilo que eu falei.
fio, agulha e tecido, isso aqui, esses 3 itens tem que estar em sincronia, tem que estar de uma maneira adequada. Se não tiver, vocês não conseguem fazer a peça de vocês, tá? A Aline falou, acho que se fizer tipo broches fica legal pra colocar na roupa, fica lindo. Nossa, é porque eu ainda não tive tempo, gente. Eu só tô louca pra fazer fivela de cabelo, tô louca pra fazer broche também. Enfim, essas coisas assim eu adoro. Dá pra fazer arco de cabelo, fica lindo. Então você compra aquele arco de plástico no armarinho, aí você tira a medida e assim é bom que você faz rapidinho também, sabe? Fica a coisa mais linda. Aí a parte de baixo você pode fechar em feltro, né? Eu tô louca pra fazer, mas é porque eu não consigo dar conta de tanta coisa que eu tenho, enfim, de encomenda, com conteúdo aqui que eu tenho que fazer. E aí, na medida que vai dando um tempinho, tá na minha listinha de projetos que eu quero produzir. Essa parte de fivela, arco, dá pra fazer pulseira, gente. Pulseira também fica muito legal. Enfim, isso que eu acho mais incrível do Punch Needle, sabe, gente? Porque apesar, assim, dá pra fazer cada coisa, dá pra fazer banco, né? Forrar um banquinho, dá pra fazer o kit café que eu fiz, né? O porta-copo que fica lindo, que são esses aqui. Olha que coisa mais linda pra gente colocar, né? Na mesa de trabalho. Se a gente presentear alguém, faz um kit com esse daqui, ó. Coisa mais linda, ó. Tá vendo? A variedade é enorme, né? Necessaire que eu fiz também. E aí, é aquilo que eu falo, né? A flâmula. Você pode misturar as técnicas também, né? Então, isso é muito incrível. Aqui, ó, o bonequinho. A variedade é, assim, enorme. E é muito legal. Bom, gente, eu queria saber, então, se vocês entenderam essa questão dos universos, né? Porque, na verdade, a nossa live é sobre agulhas. Então, eu acho que vocês precisam considerar essas 5 coisas que eu falei, né? Ergonomia, se troca a ponta, qual o estilo de trabalho que você gosta, o material e o quanto que você está disposta a pagar para comprar essa agulha. Você considerando essas 5 coisas, vai ajudar muito a você decidir a sua agulha. Gente, Cacá, então dá uma dica aí de qual agulha comprar. Eu tô achando muito boa essa da marca da Lavor, tá? Eu tô trabalhando muito com ela. E o que eu acho legal dela? Existem outras muito boas também, tá, gente? A da Ecoagulhas, da Mercado de Acendo, qual mais? A da Nurge é muito boa. Só que eu acho essa daqui bacana porque se você comprar essa daqui, cadê a minha? Essa daqui que tem, que trocam as pontas que vão vir essas 2 agulhas, e você comprar da mesma marca uma de 4 milímetros, você já vai estar assim transitando em todos os universos, entendeu? E essa da Lavor de 4 milímetros, ela tem 7 opções de alturas do ponto relevo. Isso é muito bacana também, que você consegue fazer projetos com argolas maiores e outras menores. Você vai escolher, né? Dependendo do projeto que você fizer. Então, eu indicaria essa. E ela não é uma agulha, uma marca cara, sabe? Assim, ela custa uns acho que 140 essa daqui custa. Só que é isso, você vem 3 em uma, entendeu? Vale muito a pena. Então, assim, eu indicaria comprar a da Lavor, essa daqui, que vem 3, e a de 4 milímetros, que aí vocês vão estar em todos os universos. E vocês vão estar com um ótimo material, porque ela é de inox. Ela, apesar de não ser de madeira, ela é de plástico, mas ela tem uma ergonomia boa. Ela é maravilhosa, gente. Se cair no chão a ponta, que acontece muito, né? Eu volto e meia, minha agulha cai no chão, ela cai de ponta, ela não vai amassar, como outras marcas já amassaram. E então eu indicaria essa pra vocês, tá? Ó, eu queria agradecer muito a presença de vocês todas, tá? Todo mundo falando que eu tô explicando bem, que bom. Então se inscrevam na aula, né? Na semana do Punch Needle, que vai ser 17, 19 e 20, né? Semana, sem ser nessa semana, na outra, né? Na outra. Vai ser muito legal, são 3 dias que eu vou ficar falando sobre o universo, né? Vou contar um pouco da minha história, como é que eu conheci, aí depois eu vou mostrar um pouco como funciona o ponto reto, o ponto relevo. Vamos fazer uma peça, né? Um bastidor, então vocês vão ter essa oportunidade de ver como é que funciona. Vai ser muito bacana, tá?
Então se inscrevam, não tem que pagar nada, né? Então é gratuito. O WhatsApp também, a gente não vai ficar enchendo o saco de vocês para ficar falando informação, é só mesmo informações sobre o evento. Depois esse WhatsApp, esse grupo a gente encerra, tá? Então fiquem tranquilas. E aí comprei uma da Nurge. Eu acho a da Nurge ótima também, eu tenho, viu? Você comprou uma boa agulha, só toma cuidado para ela não cair no chão, porque se ela cair no chão a agulha, a tendência é cair de ponta, e a agulha da Nurge não tem esse material tão bom quanto a da Lavor, e aí a minha deu uma amassadinha. Eu fiquei super chateada, na verdade, mas aí eu não consigo usar direito, sabe? A de 2.2. Então toma cuidado com a sua, para não deixar cair no chão, tá? Então se inscrevam todo mundo, o link tá na bio, tá? Da página do Voa Lá Ensina para se inscrever. Outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, semana que vem, gente, segunda-feira eu consegui uma pessoa ótima, uma querida, super profissional no ramo de fisioterapia. Ela é super bacana. E aí o tema da live vai ser como a gente evita as dores e lesões para quem trabalha nesse universo de trabalho manual, tá? Porque a gente tem uma grande tendência, né, de ter uma postura errada na hora de sentar para trabalhar, ou então acha que pode trabalhar vendo televisão, ou, né, deitada, porque a gente faz um pouco disso, né? Não sei vocês, mas eu não mais, né? Porque eu tenho um horário de trabalho que eu sento ali e faço, mas eu acho que de que maneira que a gente pode evitar lesões, né? E aí ela vai falar uns exercícios, vai falar, enfim, vai ser um papo super gostoso. Então, segunda-feira às 4 horas, a Rafa Frasson, que é fisioterapeuta, ela vai bater um papo aqui com a gente para justamente falar como evitar lesões e dores para quem trabalha nesse universo de trabalho manual, tá bom? Muito obrigada, um beijo e a gente vai se falando, tá bom? Até mais!